em termos de quem já conhece a teoria poder responder. É mais robusto em relação a isso. Ok. Muito bem. Então, o que são os níveis de consciência? Esse slide aqui mostra, é um slide que originalmente ele só ia até o primeiro andar aqui abaixo da linhazinha pontilhada, né? É um material de cultura do Ed Schein, né? Que hoje, sem dúvida nenhuma, é o maior especialista, né, de cultura, é um cara que, além de acadêmico, é consultor de um monte de empresas na área de cultura organizacional. E ele trabalha com esse modelo há muito tempo, e eu já usei esse modelo muitas vezes, né, principalmente em empresas, para a gente conseguir entender, por exemplo, por que determinadas metas estratégicas não acontecem, né? Por que a cultura está jantando a estratégia e por que a cultura não está ajudando a estratégia, já que os meus valores declarados, né, estão totalmente alinhados com a estratégia. Ok? Mas quando a gente vai ver a prática, a gente percebe que não é bem assim que as coisas funcionam. Os valores declarados não se manifestam totalmente em artefatos, ou seja, em comportamentos, né, tangíveis na empresa. A empresa gostaria que aqueles valores fossem efetivamente se manifestassem em comportamentos, entretanto, eles não se manifestam. E eu trabalhei, uma maneira de trabalhar, que eu trabalhei durante muitos anos com empresas com esse modelinho, sem o último nível aqui, né, era o quê? Era justamente tentar entender por que não, aquela estratégia não acontecia. Então, a gente pegava lá, botava todos os líderes de uma sala assim, e aí ia passando item por item dos artefatos do Schein, e perguntava para o pessoal como é que acontecia aquilo na empresa, como é que era aquilo. E aí vai colando o flipchart pela sala inteira. Fica um monte de flipchart colado. Acabou isso, a gente pega e projeta os valores da empresa no projetor. E aí você vai casando um com o outro, né? Esse comportamento aqui, tá ali? Ah, tá, ok. Vai casando cada comportamento, cada coisa que acontece na empresa com os valores que a empresa declara. E qual é a grande surpresa que sempre acontece, né? Porque se a empresa chamou a gente para fazer o trabalho é porque tem um problema em relação a isso, né? Qual a grande surpresa que sempre acontece? Ora, tem vários comportamentos que não refletem esses valores, ok? E tem valores que não são refletidos em nenhum comportamento. Acabam não sendo refletidos em poucos comportamentos, certo? Por que isso acontece? Porque, na verdade, os artefatos estão refletindo o quê? Os valores, os underlying, né, assumptions, que são os valores subjacentes. São os valores dos quadrantes internos lá do que é o Wilber lá, né? Eles são elementos da cultura que as pessoas compartilham, acreditam, acham que é legal, né, e acabam agindo por meio daquilo e não por meio dos valores que a empresa diz que são os valores dela, que são esses aqui. Ok? A mesma coisa acontece com a gente. Exatamente a mesma coisa. A gente também diz que acredita em um monte de coisas, só que quando você vai ver os nossos comportamentos, eles não refletem totalmente aquilo que a gente diz que acredita. Ok? Ou seja, nossos comportamentos estão refletindo exatamente o que a gente realmente acredita. Né? O que a gente realmente acha importante. E ele justamente por isso, né, ele não é cognitivo, ele não é uma questão cognitiva. Okay? O nível de consciência também envolve aspectos cognitivos, mas ele envolve também aspectos emocionais, ele envolve também aspectos interpessoais, né, e assim por diante. Então, a gente fala que são transformações que não são transformações técnicas, mudar de nível de consciência. Né? Eu não consigo mudar de nível de consciência simplesmente assistindo um curso como esse aqui. Eu vi que meu diagnóstico deu laranja e eu quero ser verde agora. Então, eu vou lá, ouvir lá o que o Zé Vicente vai falar sobre nível verde, vou estudar aquilo. Não, nada a ver. Ok? Nada a ver. Vocês não vão conseguir desenvolver um nível de consciência verde porque vocês sabem as características do nível de consciência verde.
Não vão medir. Ok? Então, isso é importante. Não é apenas cognitivo. Né? Envolve outras dimensões do ser, principalmente a dimensão emocional, como você colocou. Beleza? Então, tá. Então, pessoal, veja lá. Vários autores começaram a perceber que tinham coisas ainda mais profundas do que aquilo que te diz que são as nossas crenças, nossos valores. Né? E aí, nesse modelinho aqui, né, na verdade, assim, vários autores já falaram isso, não fui eu o primeiro, né, que falou disso, mas a gente foi o primeiro que sistematizou, usando a teoria do Ken Wilber, sistematizou como que os níveis de consciência se relacionam com crenças, né, de uma maneira geral, e com artefatos e valores expostos. Certo? Então, veja, aquilo que a gente chama de crença, que o Stein sempre chamou de crença, eles moldam aquilo que é o quê do nosso comportamento. Certo? Moldam o quê? Né? Aquilo em que eu acredito. Ok? Enquanto que o nível de consciência ele molda como eu acredito. É o como do comportamento. É o como do pensamento. É o como da emoção. É a maneira como eu acredito, como eu acho importante, e não o que eu acho importante. Faz sentido? Um exemplo que eu adoro dar, que é clássico. Peguem um fazendeiro, né, com seus 50 anos, no interior do Iowa, lá nos Estados Unidos. Aquela fazenda, ele é o herdeiro lá, quarto da geração herdeira da fazenda, né, desde os super antepassados dele a fazenda, hoje toda mecanizada, né, tudo cheio de, né, colheitadeira robô, tudo, né, com painel de controle na fazenda, tudo lá. E esse cara, né, protestante, né, a religião dele protestante, etc, etc, etc. Aquela morando numa cidadezinha que tem 800 habitantes. Né? A fazenda dele está perto de uma vila que tem 800 habitantes. Ok? Ali que está a casa dele, onde ele mora, na fazenda dele. E agora peguem um comerciante, ok? Um comerciante que tem uma venda na Grande Terã, ok? Na Grande Terã. Irã, né? Ele tem lá o mercado, né? Mercadinho na Grande Terã. Cara muçulmano, praticante, né? E tudo mais. Pergunta: qual o grau de coincidência ou concordância entre os valores, as crenças dessas duas pessoas? Qual o grau de concordância, de similaridade, de crenças? Bem pequeno. Bem pequena, né? Tá difícil achar alguma coisa que os dois acreditam, alguma coisa igual que os dois acreditam. Concorda comigo? Muito difícil achar alguma coisa que os dois acreditem igualmente nessa coisa. Um acredita, né, no Deus do Novo e Velho Testamento, né, é um praticante cristão lá, protestante. Né? O outro acredita que Alá é o último profeta, né? O Maomé é o último profeta, e Alá é o único Deus. Né? Então, o americano acredita que... Não, imagina se eu boto os dois para conversar em uma sala. Né? O americano vai achar, puta, esse cara vai explodir a sala. Né? Ele vai ter medo que a sala exploda. Né? Enquanto o americano vai ficar com medo. E o outro vai dizer, putz, estou diante do grande Satã. Né? Então, alguma coisa assim, né? Estou diante... Então, assim, se os dois forem colocados numa sala, pode ser que, né, os dois se matem numa sala. Agora eu vou dizer para vocês, muito provavelmente, esses dois cidadãos operam no mesmo nível de consciência. Ok? Esses dois cidadãos totalmente diferentes tendem a processar a realidade por meio de dogmas, valores absolutos, certo e errado, bom, ruim, bem, mal, né? Ok? Ambos. Embora o que é bom para um é ruim para o outro. O que é bem para um é mal para o outro. Tá certo? O que é certo para um é errado para o outro. Entretanto, eles tendem a ler a realidade
dessa maneira. Ok? Uma maneira fundamentalista, tá certo? Uma maneira absolutista da realidade. Faz sentido? Isso é um nível de consciência. Tá certo? Então, veja, valores totalmente diferentes, entretanto, níveis de consciência similares. Os processos de pensamento deles são muito parecidos. Essas duas pessoas tão distintas, em realidades tão distintas, elas têm o processo de pensamento parecido. Faz sentido aí, gente? Tudo bem? Está claro mais ou menos o conceito? A gente vai continuar falando, mas o conceito inicial ficou claro, ficou legal? Beleza, muito bom. Continuidade. Então, vamos lá. Esse é, em termos de quem já conhece a teoria, poder responder. Ele é mais robusto em relação a isso. Ok. Muito bem. Então, o que são os níveis de consciência? Esse slide aqui mostra, é um slide que originalmente ele só ia até o primeiro andar aqui abaixo da linhazinha pontilhada, né? Que é um material de cultura do Ed Schein, né? Que hoje, sem dúvida nenhuma, é o maior especialista, né, de cultura, é um cara que, além de acadêmico, é consultor de um monte de empresas na área de cultura organizacional. E ele trabalha com esse modelo há muito tempo, e eu já usei esse modelo muitas vezes, né, principalmente em empresas, para a gente conseguir entender, por exemplo, por que determinadas metas estratégicas não acontecem, né? Por que a cultura está jantando a estratégia e por que a cultura não está ajudando a estratégia, já que os meus valores declarados, né, estão totalmente alinhados com a estratégia. Ok? Mas quando a gente vai ver a prática, a gente percebe que não é bem assim que as coisas funcionam. Os valores declarados não se manifestam totalmente em artefatos, ou seja, em comportamentos, né, tangíveis na empresa. A empresa gostaria que aqueles valores fossem efetivamente se manifestassem em comportamentos, entretanto, eles não se manifestam. E eu trabalhei, uma maneira de trabalhar, que eu trabalhei durante muitos anos com empresas com esse modelinho, sem o último nível aqui, né, era o quê? Era justamente tentar entender por que não, aquela estratégia não acontecia. Então, a gente pegava lá, botava todos os líderes de uma sala assim, e aí ia passando item por item dos artefatos do Schein, e perguntava para o pessoal como é que acontecia aquilo na empresa, como é que era aquilo. E aí vai colando o flipchart pela sala inteira. Fica um monte de flipchart colando. Acabou isso, a gente pega e projeta os valores da empresa no projetor. E aí você vai casando um com o outro, né? Esse comportamento aqui, tá ali? Ah, tá, ok. Vai casando cada comportamento, cada coisa que acontece na empresa com os valores que a empresa declara. E qual é a grande surpresa que sempre acontece, né? Porque se a empresa chamou a gente para fazer o trabalho é porque tem um problema em relação a isso, né? Qual a grande surpresa que sempre acontece? Ora, tem vários comportamentos que não refletem esses valores, ok? E tem valores que não são refletidos em nenhum comportamento. Acabam não sendo refletidos em poucos comportamentos, certo? Por que isso acontece? Porque, na verdade, os artefatos estão refletindo o quê? Os valores, os underlying, né? Assumptions, que são os valores subjacentes. São os valores dos quadrantes internos lá do que é o Wilber lá, né? Eles são elementos da cultura que as pessoas compartilham, acreditam, acham que é legal, né? E acabam agindo por meio daquilo e não por meio dos valores que a empresa diz que são os valores dela, que são esses aqui. Ok? A mesma coisa acontece com a gente. Exatamente a mesma coisa. A gente também diz que acredita em um monte de coisas, só que quando você vai ver os nossos comportamentos, eles não refletem totalmente aquilo que a gente diz que acredita. Ok?
Ou seja, nossos comportamentos estão refletindo exatamente o que a gente realmente acredita, né? O que a gente realmente acha importante. E ele é, justamente por isso, né, ele não é cognitivo, ele não é uma questão cognitiva. Ok? O nível de consciência também envolve aspectos cognitivos, mas ele envolve também aspectos emocionais, ele envolve também aspectos interpessoais, né, e assim por diante. Então, a gente fala que são transformações que não são transformações técnicas, mudar de nível de consciência, né? Eu não consigo mudar de nível de consciência simplesmente assistindo um curso como esse aqui. Eu vi meu diagnóstico deu laranja e eu quero ser verde agora. Então, eu vou lá ouvir lá o que o Zé Vicente vai falar sobre nível verde, vou estudar aquilo. Então, nada a ver. Ok? Nada a ver. Vocês não vão conseguir desenvolver um nível de consciência verde porque vocês sabem as características do nível de consciência verde. Não vão. Ok? Então, isso é importante. Não é apenas cognitivo, né? Envolve outras dimensões do ser, principalmente a dimensão emocional, como você colocou. Beleza? Então, tá. Então, pessoal, veja lá. Vários autores começaram a perceber que tinham coisas ainda mais profundas do que aquilo que te diz que são as nossas crenças, nossos valores, né? E aí, nesse modelinho aqui, né, na verdade, assim, vários autores já falaram isso, não fui eu o primeiro, né, que falou disso, mas a gente foi o primeiro que sistematizou, usando a teoria do Ken Wilber, sistematizou como que os níveis de consciência se relacionam com crenças, né, de uma maneira geral, e com artefatos e valores expostos. Certo? Então, veja, aquilo que a gente chama de crença, que o Stein sempre chamou de crença, eles moldam aquilo que é o quê do nosso comportamento. Certo? Moldam o quê? Né? Aquilo em que eu acredito. Ok? Enquanto que o nível de consciência, ele molda como eu acredito. É o como do comportamento. É o como do pensamento. É o como da emoção. É a maneira como eu acredito, como eu acho importante, e não o que eu acho importante. Faz sentido? Um exemplo que eu adoro dar, que é clássico. Peguem um fazendeiro, né, com seus 50 anos, no interior do Iowa, lá nos Estados Unidos. Aquela fazenda, ele é o herdeiro lá, quarto da geração herdeira da fazenda, né, desde os super antepassados dele a fazenda, hoje toda mecanizada, né, tudo cheio de, né, colheitadeira robô, tudo, né, com painel de controle na fazenda, tudo lá. E esse cara, né, protestante, né, a religião dele protestante, etc, etc, etc. Aquela morando numa cidadezinha que tem 800 habitantes. Né? A fazenda dele está perto de uma vila que tem 800 habitantes. Ok? Ali que está a casa dele, onde ele mora, na fazenda dele. E agora peguem um comerciante, ok? Um comerciante que tem uma venda na Grande Terã, ok? Na Grande Terã. Irã, né? Ele tem lá o mercado, né? Mercadinho na Grande Terã. Cara muçulmano, praticante, né? E tudo mais. Pergunta: qual o grau de coincidência ou concordância entre os valores, as crenças dessas duas pessoas? Qual o grau de concordância, de similaridade, de crenças? Bem pequeno. Bem pequena, né? Está difícil achar alguma coisa que os dois acreditam, alguma coisa igual que os dois acreditam. Concorda comigo? Muito difícil achar alguma coisa que os dois acreditem igualmente nessa coisa. Um acredita, né, no Deus do Novo e Velho Testamento, né, é um praticante cristão lá, protestante. Né? O outro acredita, né, que Alá é o último profeta, né? Não é o último profeta, é Alá, é o único Deus. Né? Então, o americano acredita que
Não, imagina se eu boto os dois para conversar em uma sala. Né? O americano vai achar, puta, esse cara vai explodir a sala. Né? Ele vai ter medo que a sala exploda. Né? Enquanto o americano vai ficar com medo, e o outro vai dizer, putz, estou diante do grande Satã. Né? Então, alguma coisa assim, né? Estou diante. Então, assim, se os dois forem colocados numa sala, pode ser que, né, os dois se matem numa sala. Agora eu vou dizer para vocês, muito provavelmente, esses dois cidadãos operam no mesmo nível de consciência. Ok? Esses dois cidadãos totalmente diferentes tendem a processar a realidade por meio de dogmas, valores absolutos, certo e errado, bom, ruim, bem, mal, né? Ok? Ambos. Embora o que é bom para um é ruim para o outro. O que é bem para um é mal para o outro. Tá certo? O que é certo para um é errado para o outro. Entretanto, eles tendem a ler a realidade dessa maneira. Ok? Uma maneira fundamentalista. Tá certo? Uma maneira absolutista da realidade. Faz sentido? Isso é um nível de consciência. Tá certo? Então, vejam, valores totalmente diferentes, entretanto, níveis de consciência similares. Os dois pensam, os processos de pensamento deles são muito parecidos. Essas duas pessoas tão distintas, com realidades tão distintas, elas têm o processo de pensamento parecido. Faz sentido aí, gente? Tudo bem? Está claro mais ou menos o conceito? A gente vai continuar falando, mas o conceito inicial ficou claro, ficou legal? Beleza, muito bom. Continue. Então, vamos lá. Esse é